Vamos tentar pensar um pouquinho sobre os tratamentos que são relacionados à disfunção temporomandibular. Quando os tratamentos invasivos são indicados para tratar disfunção temporomandibular? Vocês sabem me dizer quais seriam esses tratamentos invasivos? O que não seriam, já que você tem uma série de tratamentos invasivos, quais seriam esses tratamentos? E quais seriam os tratamentos não invasivos? Então, isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. E no final, a gente responde para vocês quando realmente esses tratamentos invasivos são indicados para tratar DTM. Então, sou Lucas Carvalho, uma boa noite. Eu ensino dentistas a diagnosticar e tratar DTM com segurança. Bem-vindo ao meu canal aí, Expert em DTM. E mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E vamos a mais um bate-papo aí sobre disfunção temporomandibular, sempre em busca de conhecer um pouco mais a odontologia, conhecer um pouco mais essa especialidade de disfunção temporomandibular. E vamos pensar e entender um pouquinho sobre quais seriam esses tratamentos. Olha, hoje, pessoal, a gente tem para tratar disfunção temporomandibular, tudo baseado aí nas evidências científicas. Vocês vão observar que tudo que eu falo muito essa palavra odontologia baseada em evidências, porque quando a gente dá a nossa opinião, o Lucas acha, então, na verdade, eu não acho nada. Não existe achismo, né? Senão a gente vai para o lado empírico da coisa. E quando a gente trabalha numa área médica, a gente precisa realmente falar e trabalhar com o que realmente tem relevância científica e o que realmente está sendo abordado aí a nível mundial dentro de diagnóstico e tratamento de DTM. Então, quando você pensa assim em tipos de tratamento de disfunção temporomandibular, você tem os tratamentos que não são invasivos. Quais são eles? Então, você tem aí a parte de fisioterapia de uma maneira geral, exercícios terapêuticos, tá? Estimulação elétrica transcutânea é um tratamento conservador, minimamente invasivo, ou seja, não é invasivo. Você tem aí aparelhos estabilizadores, tá? Tanto placa estabilizadora quanto placas reposicionadoras também são considerados tratamentos não invasivos. Você tem também a parte de laser terapia, também não é considerado um tratamento invasivo. Você tem toda a parte de crio e termoterapia, que é a aplicação de calor e frio, também não é considerado um tratamento invasivo. Você tem também para tratar, principalmente dor miofacial, dor muscular, na área de DTM, o que a gente chama de agulhamento seco. E o agulhamento seco é por meio de uma agulha, parecida com a agulha de acupuntura, e essa agulha você faz a introdução dela no que a gente chama de ponto gatilho miofacial, que são pequenos nódulos que se formam na musculatura de masseter e temporal, e você penetra essa agulha nesses nódulos para liberar essa tensão muscular e fazer com que esses nódulos desapareçam, tá? O agulhamento seco é como se fosse uma transição entre o tratamento que não é invasivo do tratamento invasivo. Eu confesso para vocês que eu considero o agulhamento seco não invasivo, porque é como se você fosse aplicar uma anestesia no paciente, só que sem o líquido, tá? É basicamente isso. E você tem ainda o agulhamento, que é o agulhamento úmido, ou agulhamento com anestésico, tá? Ou o agulhamento seco. O que seria isso? Quando você entra com essa agulha no músculo, você pode ser uma agulha sem nenhum tipo de líquido, tá? Então, por isso que é chamado agulhamento seco, ou você entra com agulha com anestésico, por exemplo. Existem alguns trabalhos na literatura, alguns mostram que o agulhamento úmido, ou agulhamento molhado, na forma que vocês queiram falar, ele tem como que eu vou dizer, ele tem uma diferença estatística significativa em termos de resultado positivo se comparado ao agulhamento seco. Tem uns trabalhos mais recentes que têm mostrado isso, tá? Porém, o agulhamento seco funciona realmente super bem e acaba entrando nessa gama de tratamentos não invasivos, tá? Mas o que você tem aí de tratamentos não invasivos? Além do que eu já falei, laser terapia, estimulação elétrica transcutânea,
crio e termoterapia, parte de exercícios terapêuticos, as placas, os dispositivos interoclusais de uma maneira geral. E você já começa a ter alguns outros tratamentos que são tratamentos considerados invasivos. Aí você tem aí, em algumas situações, ajuste oclusal, você pode ter artroscopia, você pode ter artrocentese, você pode ter a própria viscosuplementação, que a gente vai falar um pouquinho também para vocês hoje. E nós temos também a discopexia. Eu vou dar uma pincelada em o que seriam cada um desses tratamentos e o quanto cada um deles pode ser benéfico ou não. Como a gente vai... o tema da live de hoje é em relação a tratamento invasivo, quando que ele pode ser indicado para tratar DTM, então eu vou dar um enfoque um pouco maior para os tratamentos invasivos, tá? Então, o tratamento é a coisa que todo mundo quer saber. Inclusive, no último evento que a gente falou, o pessoal até falou isso, estamos esperando aí, ansiosos aí sobre o tratamento. Mas o tratamento, pessoal, apesar de, em algumas situações, não parecer, mas a parte tão importante quanto o tratamento é a forma como você aborda o seu paciente na consulta inicial. Ou seja, o seu diagnóstico, ele é tão ou mais importante do que o tratamento. Porque se você faz um diagnóstico errado, a conduta terapêutica vai ser toda de forma errada. Então, você não vai conseguir ter um resultado positivo. Então, assim, realmente, o diagnóstico e identificar também as causas do problema, na minha opinião, são os dois pilares principais aí para você ter sucesso em tratamentos de DTM. Agora, o que caracteriza um tratamento invasivo? A caracterização de um tratamento invasivo é quando você submete o paciente a algum procedimento que não pode ser revertido. Então, por exemplo, você faz um ajuste oclusal. Você não consegue reverter esse ajuste oclusal. Depois que você faz o desgaste dentário, já era. Você faz uma discopexia. O que é discopexia? Discopexia é uma forma de você fazer uma ancoragem do disco articular. Então, dá um exemplo para vocês tentarem entender. Imagina que o paciente tem o disco articular anteriorizado e você quer fazer um procedimento para trazer esse disco articular para novamente ficar ali sobre a cabeça da mandíbula e que o paciente, durante a abertura e fechamento de boca, esse disco esteja ali interpondo a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular, tá? Toda a biomecânica de rotação e translação, esse disco esteja ali. Se ele estiver anteriorizado, você faz como se fosse uma sutura da banda posterior do disco até a parte posterior da cabeça da mandíbula. E nessa parte posterior da cabeça da mandíbula, você insere um microparafuso ali para sustentar essa sutura que está aderindo o disco articular. É como se fosse uma ancoragem esquelética do disco articular. E esse procedimento é chamado discopexia. Então, é um procedimento invasivo porque você não consegue revertê-lo, tá? A discopexia, existem alguns trabalhos na literatura e que mostram que a discopexia ela é um tratamento que atualmente não tem uma boa indicação para você conseguir ancorar esse disco articular ou até mesmo conseguir fazer uma boa intervenção em pacientes que têm desarranjos de disco articular. Por quê? Ele pode ter alguns efeitos colaterais importantes, como reabsorção da cabeça da mandíbula por completo. Quando eu falo, pessoal, cabeça da mandíbula é o côndilo, tá? Que a nomenclatura mais atual é cabeça da mandíbula, tá? Não que côndilo esteja errado, mas cabeça da mandíbula é a nomenclatura mais atual. Outra coisa é a fossa mandibular. Antigamente falava-se cavidade glenoide, então o nome mais atual é fossa mandibular. Aquela cavidade ali do temporal onde a cabeça da mandíbula fica alojada, tá? A gente chama de fossa mandibular. Então, a discopexia, você tem esses importantes efeitos colaterais, como a reabsorção da cabeça da mandíbula e surgimento de processos degenerativos na cabeça da mandíbula em decorrência dessa ancoragem esquelética do disco articular. Então, isso na literatura tem mostrado para a gente que não é um procedimento bem indicado hoje para tratar deslocamento de disco sem redução. Tá legal? Outro procedimento invasivo é um procedimento chamado artroscopia.
Artroscopia é um procedimento muito realizado por cirurgiões bucomaxilofacial. É um procedimento realizado também a nível hospitalar, paciente sedado, anestesia geral. E esse procedimento, você entra com o que a gente chama de artroscópico, dentro da articulação temporomandibular, e ao mesmo tempo que você vai visualizando toda a articulação temporomandibular, você consegue remover pequenas adesões que possam ter entre o disco articular e a fossa mandibular, liberando mesmo o movimento do disco articular. E, ao mesmo tempo, você consegue fazer uma lavagem da articulação temporomandibular, e o nome dessa lavagem é chamada artrocentese. Então, a artroscopia, ela faz exatamente isso. Você consegue fazer um exame ao vivo, em que você consegue visualizar toda a articulação temporomandibular, você consegue fazer uma lavagem dela e, ao mesmo tempo, remover adesões que possam ter entre a fossa mandibular e o disco articular. Outro procedimento invasivo seria a artrocentese, feita de forma separada, que é a lavagem da articulação temporomandibular. A artrocentese, na maioria das vezes, você pode fazer a lavagem com soro fisiológico, tá? Normalmente é usado em torno de 200 a 300 ml para fazer a lavagem. Você entra com uma agulha no compartimento superior da articulação temporomandibular. Todo mundo sabe o que é compartimento superior e inferior? O compartimento superior da ATM, ele fica acima do disco articular, e o compartimento inferior, ele fica abaixo do disco articular. Então, você entra com uma agulha, injetando o soro fisiológico no compartimento superior. E logo abaixo dessa agulha, você entra com uma outra agulha, onde elas praticamente se tocam internamente, e uma entra lavando e a outra, o líquido sai por ela, tá? Então, por uma agulha, o soro fisiológico entra, por outra, o soro fisiológico sai. Esse procedimento, a artrocentese, que é a lavagem da articulação temporomandibular, ele pode ser feito até no consultório, desde que o profissional tenha um bom treinamento para isso, tanto de anatomia quanto de técnica realmente, tá? Então, você não precisa fazer com paciente sedado em hospital, dá para fazer a nível ambulatorial, de consultório mesmo, e o paciente é apenas com uma anestesia local, tá? Então, a artrocentese é um outro procedimento invasivo, tá? Para tratamento de disfunção temporomandibular. Um outro tratamento invasivo é chamado viscosuplementação da ATM. O que seria a viscosuplementação? O próprio nome já diz, você vai aumentar alguma coisa que tem dentro da articulação temporomandibular para melhorar a viscosidade dela, ou seja, você vai dar um plus para a ATM em termos de lubrificação, em termos de viscosidade. Para isso, você injeta ou no compartimento superior ou no compartimento inferior, guiado por ultrassom, a nível ambulatorial mesmo, em consultório, não precisa anestesia, tá? É um procedimento praticamente indolor, a gente não anestesia. A anestesia que você usa é uma anestesia tópica extraoral, tá? Por meio de anestésico spray, ou até mesmo endo-ice, que gera uma anestesia superficial da pele, você consegue fazer a penetração da agulha com uma substância dentro dessa seringa, que é chamada hialuronato de sódio, que é o ácido hialurônico. E essa substância, ela melhora a lubrificação e a viscosidade lá dentro da articulação temporomandibular. Então, a viscosuplementação é um outro procedimento considerado invasivo para você tratar disfunção temporomandibular. E tem outras inúmeras alternativas. Agora, se vocês me perguntarem, e o Botox? O Botox é um tema, ele tem uma certa polêmica, né? Quando você pensa em utilizá-lo para controle de DTM. Ele é invasivo? Ele é invasivo. Você está colocando uma substância ali que vai, por algum momento, fazer com que o impulso nervoso não chegue na musculatura e aquele músculo não tenha contração. A função, assim, resumida da toxina botulínica é essa, tá? Só que o que a gente tem hoje na literatura científica você não tem uma comprovação que essa toxina botulínica, ela é interessante, ela é melhor para se tratar pacientes que têm DTM do que as outras ferramentas que nós temos. Então, você não tem embasamento científico o suficiente para utilizar essa toxina botulínica como terapia dentro da disfunção temporomandibular. Tá legal?
Então, todos esses tratamentos que eu falei com vocês são os tratamentos invasivos, tá? Agora, o que não seria os tratamentos invasivos são todos aqueles que eu falei para vocês lá atrás, que é a laser terapia, que é o TENS, são exercícios terapêuticos, a parte cognitivo-comportamental, as placas, crio e termoterapia, o próprio agulhamento seco. Esses são os tratamentos que não são invasivos. E quando você começa a confundir um tratamento com outro, e quando realmente o paciente tem a necessidade de ser submetido a um tipo de tratamento invasivo ou não, a gente sempre orienta os alunos a pensarem da seguinte forma: você, primeiramente, depois de uma boa abordagem na sua tomada de história, na sua avaliação clínica do seu paciente que tem disfunção temporomandibular, você sempre começa os tratamentos com um tratamento minimamente invasivo. E você, de acordo com o que você vai evoluindo ou não, aí sim você começa a chegar no nível de procedimentos mais invasivos. Desses procedimentos mais invasivos, o mais indicado ainda é a artrocentese e a viscosuplementação. Isso é quando o paciente tem uma desordem articular, tá? Ou seja, o paciente tem uma degeneração na estrutura da cabeça da mandíbula, tem erosões na cabeça da mandíbula, o paciente tem aquele som de crepitação, ele já tem um processo inflamatório em atividade, já tem uma destruição da estrutura óssea que foi observada em uma tomografia computadorizada com NIBIM. Aí sim é interessante você pensar em fazer, em algumas situações, artrocentese seguida de viscosuplementação ou somente a viscosuplementação. Vou falar depois, mais à frente, para vocês, de forma resumida, o que seria quando fazer, quando e como fazer esse procedimento invasivo chamado viscosuplementação. Você chegar no ponto de fazer uma discopexia, já mostrei para vocês, já passei para vocês que a gente não, hoje, na literatura científica, em pleno século XXI, ano 2022, você não tem estudos o suficiente que te amparam para fazer uma discopexia, que é essa ancoragem esquelética do disco articular. Então, ela não está bem indicada, tá? Artroscopia, você tem outras alternativas para evitar em levar o paciente para um centro cirúrgico, para um nível hospitalar, para submeter um paciente a um procedimento como artroscopia. Você consegue, a nível ambulatorial, dentro do seu consultório, solucionar esses problemas articulares do paciente sem fazer uma artroscopia, tá? Então, a gente, pelas pesquisas que a gente tem atuais, a gente não vê uma necessidade e um excesso de procedimentos que a gente tem observado, que alguns profissionais têm realizado em termos de artroscopia, tá? Então, não é um procedimento que tem tanta relevância. Você tem procedimentos menos invasivos e que você consegue um sucesso até melhor, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada. Outra coisa, você, dentro dessa... Hoje mesmo, aconteceu uma situação de um caso, o paciente chegou, só para vocês entenderem como que é o mecanismo de avaliação clínica. Então, chegou um paciente com queixa de dor dentro do ouvido. Ele tinha ido no otorrino e o otorrino encaminhou e falou: ó, você vai procurar um ortodontista, porque o posicionamento dentário seu tem que ser revisto. Aí o paciente tinha acabado de fazer um tratamento ortodôntico com um colega, tá? Com um amigo meu até, e o tratamento ortodôntico estava assim, perfeito, tá? Estava perfeito, perfeito, perfeito. Não tinha nada que pôr nem que tirar, tá? Estava perfeito. E só que o médico, de uma maneira geral, ele não sabe, o próprio dentista, nós mesmos, às vezes, não sabemos indicar o paciente que tem DTM do orofacial para o dentista que trabalha com DTM do orofacial. Então, o que normalmente o médico faz? Ele indica para procurar, para movimentar o dente, porque ele acha que o posicionamento dentário está diretamente relacionado ao problema da dor do paciente. Aí a paciente chegou para o ortodontista desesperada e o ortodontista ficou chateado com a situação, ficou constrangido com a situação e me encaminhou a paciente. Eu falei, a última coisa que você vai pensar nesse caso aqui é a oclusão. A oclusão está perfeita, não tem nada que pôr e nem tirar.
tá? O paciente tem guia incisiva, tem guia canina, máxima intercuspidação, tá tudo perfeito, tá? Na máxima intercuspidação, nem os incisivos estão se tocando, você bate o carbono ali, tá, os contatos, cuspe de dentro de fósforo, lá, de lateral a lateral, o paciente morre, tira de poliéster vem sem esforço, ou seja, tudo que o paciente precisaria para ter uma boa oclusão, o paciente tem. Então, você fica despreocupado. E a paciente chegou com um quadro, ele até falou comigo, cara, é difícil, né? Tem uns casos que são assim, muito complexos, porque quem não trabalha com DTM do orofacial fica realmente muito perdido, principalmente quando você não tem um roteiro de avaliação inicial. E essa paciente, ela chegou com uma sintomatologia ela relatou que já tinha 1 ano de sintomatologia, mas que essa sintomatologia agravou nos últimos 20 dias. E tudo que eu perguntei a ela na tomada de história, nada levava a crer que ela tinha uma dor muscular. Nada, nada, nada. Ela falava que ela tinha uma dor que ficava latejando, não é característica de dor muscular. Ela me dizia que nada iniciava a dor, tá? A única coisa que ela falou comigo que começou a facilitar o meu diagnóstico é que ela falou, quando eu tô com a dor, se eu ficar falando e mastigando, a dor piora. Falei, opa, então, aí que eu queria chegar. Aí o que eu fiz? Comecei a fazer avaliação clínica nessa paciente. E nessa avaliação clínica, o que eu observei? Quando eu fiz a palpação do masseter, ela tinha dor no ouvido dos 2 lados e tinha uma dor de cabeça também, tá? E o otorrino não verificou nada, ela nem chegou aí no neuro ainda. Então, ela ainda não foi no neurologista. E essa paciente, quando eu comecei a avaliar a região de masseter temporal, o temporal bilateral, eu consegui reproduzir a dor de cabeça dela, tá? Quando você consegue reproduzir a dor da queixa do paciente na região temporal, se essa dor for uma dor de cabeça, existe um subtipo de DTM chamado cefaleia atribuída a DTM. Então, esse subtipo eu já consegui fechar ali na minha avaliação clínica. Então, ela já tem uma cefaleia atribuída a DTM. E na região de masseter, no masseter do lado esquerdo, que é onde que a dor dela era mais intensa, só que a dor era no ouvido, tá? Ela, em momento algum, ela relatou dor no masseter. E na palpação do masseter, ela falou, olha, essa dor aqui que eu te falei, você apertando aqui, ó, ela tá indo pro ouvido, é exatamente a dor que eu sinto, tá? Então, quando você pega o masseter, ó, você lembra lá que o masseter, ele tem esse feixe superficial e ele tem um feixe profundo, que é esse feixe aqui, ó. O feixe profundo do masseter, ele passa muito próximo da articulação temporomandibular. E esse feixe profundo, na maioria das vezes, das dores na ATM que o paciente tem, ele vem desse feixe profundo do masseter, que confunde pra caramba. Eu já vi paciente chegar, fazer procedimento de artroscopia e o paciente tinha uma dor miofacial no masseter. Tá? Algumas situações eu já me deparei com isso, tá? Do paciente chegar para mim que já tinha feito um procedimento de artroscopia e quando eu fui ver o problema não era dentro da articulação, o problema era no masseter, só que no feixe profundo dele, tá? Então eu consegui dessa forma reproduzir a dor da queixa do paciente palpando essa região do masseter profundo, tá? E na região da articulação propriamente dita, no momento da palpação de polo lateral e ao redor do polo lateral, ela tinha dor. Mas a dor era muito menos intensa do que a dor quando eu palpei a região do masseter profundo. Então, a dor da queixa mesmo dela era aquela dor onde eu palpei o masseter profundo, que a dor irradiava, na verdade. Ela referia para uma outra região anatômica. Por que eu estou falando isso? E estou mostrando uma situação como essa? É porque quando você não tem treinamento para avaliar clinicamente, diagnosticar pacientes com essas sintomatologias, você acha realmente que o problema é articular, porque o paciente chega para você falando da articulação propriamente dita, ele mostra o tempo todo o ouvido dele, por isso que ele procura primeiro o otorrino, porque ele acha que o problema é no ouvido. Só que nessa situação, como a paciente tinha uma sintomatologia nessa região próxima ao ouvido e a dor pulsava, eu já comecei a pensar
em alguma alteração, até de uma cefaleia primária mesmo, que a cefaleia primária, normalmente o paciente tem uma dor unilateral na região temporal, e é uma dor que realmente pulsa, fica latejando, tá? Muito parecida até com um pulpite. A pulpite irreversível é uma dor assim, é uma dor latejante, é uma dor que pulsa, que o paciente fala, doutor, parece que tem um coração aqui dentro do meu dente. E a migrânia, que é a enxaqueca, que é um dos tipos de cefaleia primária, ela tem essa característica, que fica latejando, tá? Então, cheguei até a suspeitar disso. Mas aí, no final da avaliação clínica, o que eu fiz com ela? Eu fechei esse diagnóstico para ela. E comecei um tratamento para dor miofacial, para DTM muscular. Eu falei com ela, ó, você vai levantar da cadeira sem dor. E a paciente chegou com muita dor. Não usei medicamento, não usei nada, tá? Tratamento conservador. Fiz lá uma laser terapia, fiz uma estimulação elétrica transcutânea, termoterapia e algumas manobras que normalmente eu utilizo. E a paciente chegou, deu ali meia hora de procedimento, ela saiu da cadeira assintomática, totalmente sem dor. Tá? Então foi um caso assim bem bacana e que eu consegui ali fechar realmente o diagnóstico para dor miofacial, tá? Ou seja, o paciente na verdade ele tem uma dor muscular. Dor miofacial nada mais é do que uma dor muscular. E por que a DTM é tão difícil de diagnosticar? É por isso, porque às vezes falta para a gente treinamento mesmo, tanto de anatomia quanto treinamento para você chegar realmente ao diagnóstico da disfunção temporomandibular. Aí o que eu falei com essa paciente? Olha, agora a gente tem que começar a investigar a causa, tá? Porque alguma coisa está causando isso. Se a gente não investigar e não identificar a causa do problema, você vai ficar enxugando o gelo. A gente vai fazer o tratamento, você vai ficar boa, daqui a pouquinho vai voltar toda a sintomatologia, porque volta mesmo, tá? A DTM a gente já sabe que ela é cíclica, que você tratando, ela daqui a um período ela vai voltar, você vai precisar tratar novamente, tá? Então isso é importante explicar para o paciente também, ó. Você está sendo submetido a um tratamento que você tem uma doença e essa doença, ela tem cura, ela tem o controle dela, mas tem momentos da vida que ela vai voltar. Você vai ter essa dor novamente, você tem que tratar novamente. Só que o paciente já vai entender melhor o problema dele e a abordagem vai ser outra, vai ser muito mais simples de você controlar a dor desse paciente, tá? Em algumas situações, você precisa também entrar com um tratamento que a gente considera invasivo e que eu não falei ainda, que eu vou falar agora, que é o tratamento medicamentoso, tá? Então, algumas situações você precisa entrar com um tratamento medicamentoso, só que é um tratamento medicamentoso a nível de sistema nervoso central, tá? Ou seja, você utiliza alguns medicamentos que atuam a nível de sistema nervoso central, como alguns anticonvulsivantes, como alguns antidepressivos tricíclicos. Então, você utiliza aí, pode ser utilizado uma amitriptilina, você pode utilizar um analgésico, que na verdade ele atua a nível de sistema nervoso central associado a um relaxante muscular, que o nível realmente é todo a nível de sistema nervoso central e não periférico. Então você tem aí ciclobenzaprina, você tem alguns medicamentos que atuam a nível de sistema nervoso central e você associa o relaxante muscular. Então esses medicamentos, ou seja, os medicamentos são considerados tratamentos invasivos? São. Principalmente esses que atuam a nível do sistema nervoso central. Por quê? Porque isso pode causar uma dependência do paciente, se não bem prescrito e bem retirado no momento certo, tá? Porque você introduz esses medicamentos em pacientes que têm o quê? Que têm uma dor crônica de difícil controle, tá? E nós, dentistas, somos habilitados a prescrever esse tipo de medicamento, tá? Desde que você tenha conhecimento nessa área de dor orofacial, para você conseguir, depois que você prescreve, conseguir ir fazendo o que a gente chama de desmamar o paciente, ou seja, ir removendo esse medicamento aos poucos. Então, esses medicamentos que atuam a nível do sistema nervoso central, como a amitriptilina, por exemplo, que é um antidepressivo tricíclico, são medicamentos que você precisa ter uma abordagem um pouco mais neurológica da dor orofacial, entender um pouco mais a fundo para poder prescrever. Então, é um tipo de tratamento também considerado invasivo, foi o que eu não tinha falado ainda, tá? E onde a gente acaba errando mais, pessoal, é realmente nessa parte que eu falei com vocês. Por isso que eu acabei dando esse exemplo desse caso que apareceu hoje,
E a paciente, curiosamente, ela andou 300 quilômetros para ser atendida aqui. Ela veio indicada de um amigo de uma cidade da região dos Lagos. Então, foi assim, a gente fica até feliz, né? Triste pela dor do paciente, mas feliz por ter esse reconhecimento, né? Essa indicação do pessoal vir de tão longe para nos buscar, né? Isso mostra também a dificuldade em encontrar profissionais na área de DTM, dor orofacial, a nível de Brasil mesmo. A gente tem poucos profissionais que têm conhecimento nessa área. Então, um dos motivos também de eu estar tentando promover mais a especialidade DTM, dor orofacial, também ajudar mais as pessoas que sofrem de disfunção temporomandibular. Agora, o que eu gosto sempre de conversar e bater esse papo, pessoal, é em relação a como organizar isso dentro da prática clínica nossa, né? Então, eu falei para vocês, para você pensar em indicar um tratamento, seja ele minimamente invasivo ou um procedimento mais invasivo, a primeira coisa que você tem que ter em mãos é o diagnóstico. E o diagnóstico realmente é o pilar mais importante. Por quê? Você imagina nesse caso, se eu não faço o diagnóstico de uma dor miofacial e faço o diagnóstico de uma dor articular, de uma DTM articular, e faço um procedimento mais invasivo, por exemplo, de viscosuplementação, ou até mesmo indico o paciente a fazer um procedimento a nível hospitalar, ou faço uma artroscopia ou uma artrocentese. O paciente não ia melhorar, ia ter o custo, o desgaste, tá? E efeitos colaterais que acontecem, e o problema do paciente não era aquele, o problema do paciente era muscular. Então, o diagnóstico é importantíssimo. E mais, além do diagnóstico, você tem que identificar possíveis causas, possíveis fatores causadores. Quais os principais fatores causadores aí da disfunção temporomandibular? Existe um estudo que é chamado OPERA, tá? Com 2 P's. Esse estudo OPERA, ele tem várias publicações dele na plataforma do PubMed, tá? PubMed é uma plataforma onde você tem acesso a todos os artigos científicos assim de bom impacto na literatura científica, tá? Então você consegue acessar lá e se você pesquisar o Opera, você vai ver inúmeros trabalhos publicados. O que esse estudo fez? Eles estudaram milhares de pacientes, pesquisadores dos Estados Unidos, Europa, e avaliaram que o principal fator de risco para a disfunção temporomandibular é a alteração psicossocial, é a ansiedade, é a depressão. É o principal fator de risco. Depois dele, vem inúmeros outros possíveis fatores de risco. Por que a gente fala em fator de risco? Porque a relação causa e efeito, por exemplo, todo paciente que tem algum problema psicossocial, todo paciente que é depressivo, por exemplo, ele vai ter DTM? Não. Todo paciente que aperta os dentes, ele vai ter DTM? Não. Então, essa relação causa e efeito não é bem estabelecida. Quando ela não é bem estabelecida, você muda, ao invés de você falar fatores causadores ou fatores etiológicos, a gente prefere a nomenclatura fatores de risco. Então, o fator de risco mais considerável, de acordo com esse estudo Opera, é o transtorno psicossocial, ansiedade, depressão. E por isso que durante a pandemia os casos aumentaram, tá? De pacientes que têm dor orofacial e que têm DTM. Um outro fator de risco extremamente considerável é o bruxismo em vigília e o bruxismo do sono. Então, são outra situação. Paciente que tem onicofagia, paciente que tem hábitos com a mandíbula de morder lábio, morder caneta, lápis, morder a bochecha. Tudo isso são considerados fatores de risco para o surgimento das disfunções temporomandibulares. Quando você começa a organizar esse raciocínio clínico e começa a buscar, identificar possíveis agentes causadores, essa paciente hoje, só para vocês terem uma ideia, quem está me acompanhando desde o início está conseguindo entender sobre esse relato dessa paciente que eu falei, para vocês conseguirem entender sobre essa paciente que chegou com queixa de dor no ouvido, em que nós avaliamos e vimos que a dor, na verdade, era uma dor miofacial, era uma dor muscular na região de masseter, em que quando você fazia a palpação do masseter, a dor era referida para dentro do ouvido do paciente. Então, essa paciente que chegou com essa sintomatologia, a gente começou a investigar possíveis fatores causadores. E nessa investigação,
A paciente soltou, eu tenho uma mania de ficar mordendo o lábio. E eu fico fazendo isso durante o dia inteiro. E só que ela já faz isso há meses, há anos. E agora ela está com uma crise de dor miofascial. Então você tem uma atividade ali parafuncional. Então você tem a mandíbula fazendo um movimento além do que ela deveria fazer para falar, para mastigar e para deglutir. Então ela está tendo uma atividade que é chamada que ela está exercendo uma atividade além do que ela deveria fazer, que é chamada uma atividade parafuncional. Tá? Ou seja, você tem uma atividade repetitiva dos músculos da mastigação. Tá? Então, isso pode ser um dos fatores causadores. E você continua investigando, que é o que a gente chama de autorrelato, que foi uma coisa que eu já comentei em outras situações. Então, esse autorrelato do paciente é muito importante. Só que o paciente não chega contando para você. Você tem que esmiuçar ele, você tem que espremer para que você consiga realmente colher essas informações. Então, essa identificação dos fatores de risco te ajuda a resolver o problema. Porque senão você vai tratar, o paciente vai ficar bem, mas com essa perpetuação de hábitos parafuncionais e de outros agentes causadores, o paciente vai voltar a ter essa sintomatologia. Teve uma outra senhora, uma vez, que eu fazia um tratamento dela, e ela estava, só para vocês terem uma ideia do comprometimento psicológico dos pacientes. A paciente tinha uma DTM, ela estava sendo submetida ao tratamento. Quando ela iniciou o tratamento para DTM, ela ficou muito melhor, mas ela nunca ficava boa, nunca. E ela, ao mesmo tempo, ela estava fazendo um tratamento quimioterápico e radioterápico para um câncer. Quando o médico deu a alta a ela do tratamento para o câncer, falou que ela estava bem, que o problema dela estava controlado, ela chegou, doutor, aquelas dores que eu te falei desapareceram, não sinto mais nada. Ou seja, o paciente tinha um comprometimento emocional envolvido muito grande, que isso estava fazendo com que ocorresse a perpetuação da sintomatologia dolorosa dela. A partir do momento que foi removido essa condição dela, essa condição sistêmica e essa condição psicossocial dela, a paciente ficou boa, a paciente melhorou. Tá? Então, essa identificação dos fatores de risco é muito importante para você identificar e organizar o teu raciocínio clínico. E a outra é aquilo que eu mostrei para vocês nesse exemplo que eu dei, do diagnóstico bem feito. Tá? Porque o diagnóstico bem feito te livra de problema e livra o paciente desses problemas de perpetuação de dor crônica. Tá? E sabe-se que pacientes com dor por mais de 3 meses, você começa a ter uma cronificação da dor. E a dor começa a ser mais difícil de ser controlada. Por que isso? Qual a explicação científica para isso? Quando você tem uma dor, você tem impulso nervoso chegando a nível de sistema nervoso central. Se esses impulsos nervosos da dor continuam chegando a nível de sistema nervoso central, você tem o que a gente chama de sensibilização central, ou seja, o teu sistema nervoso central fica mais sensível e você começa a ter uma diminuição do que a gente chama de limiar da dor. Então o paciente fica mais sensível à dor, falando entre linhas. E dessa forma, fica mais difícil de você controlar essas dores crônicas, tá? Principalmente essas dores orofaciais crônicas. Então, por isso que esse diagnóstico ele tem que ser bem roteirizado, bem scriptado e realmente de uma forma que você consiga diferenciar se o problema é uma dor miofascial ou se o problema é um desarranjo interno, um deslocamento de disco sem redução ou até mesmo uma osteoartrose, uma osteoartrite. Isso vai te ajudar a não cometer uma imprudência, uma imperícia, e vai te salvar de um problema e, como falei com vocês, vai, na maioria das vezes, salvar o paciente de um problema que já acompanha ele há anos. Vocês vão observar que quando você começa a trabalhar com DTM e dor orofacial de uma maneira geral, você começa a atender pacientes assim muito comprometidos. Se a paciente fala com você, olha, ninguém acredita mais que eu sinto dor, acha que eu sou fresca, acha que eu sou muito sensível. Então, esses pacientes já chegam com esses relatos para a gente. Por quê? A dor é uma coisa que só ele sabe o que ele está sentindo. Ela se manifesta de forma individual, uma experiência que o indivíduo tem. Assim, ela é definida pela IASP, que é uma associação internacional dos estudos da dor. Ela define a dor dessa forma. É uma experiência sensorial, sensitiva e individual. Ou seja, cada indivíduo
recebe e manifesta e absorve essa dor de alguma forma. Então, esses pacientes já chegam muito comprometidos para a gente, tá? E o que acredito importante vocês levarem desse nosso bate-papo de hoje é realmente que para você trabalhar com DTM, dor orofacial, você precisa realmente ter, além de todo o conhecimento anatômico e patológico, você precisa realmente fazer uma investigação mais a fundo do seu paciente. Um grande abraço, fiquem com Deus e um bom descanso aí.